Êxodo, capítulo 34. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 34, versículos 1 e 2. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem está olhando para o telão, diga glória a Deus. Geralmente é assim que acontece. Deixa eu ver se é essa mesma versão que está aqui. A Bíblia vai falar assim. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã. Fala assim comigo, prepara-te. Fala mais forte, prepara-te para amanhã. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, se prepara. Olha para mim. Aleluia. Se prepara para amanhã, para que subas, pela manhã, ao monte Sinai. E ali te apresentes a mim em cima do monte. Você pode dizer um glória a Deus? Pai, fiel é a tua palavra. Ela é digna de toda aceitação. O que eu te peço aqui nessa manhã, seja o teu Espírito que nos ensine. Seja o teu Espírito que nos conduza. E seja o teu Espírito que prepare todo o caminho para que essa palavra se torne uma verdade nos nossos corações. Nós não a queremos nas mentes apenas. Nós queremos no nosso coração. Porque queremos fazer dessa palavra um ambiente de verdade, de revelação para a minha vida. Sabemos que existem caminhos que precisamos trilhar para poder encontrá-lo no lugar certo. E nessa manhã, nós estamos aqui para te dizer, não importa qual seja o caminho ou o monte em que deveríamos subir. Uma coisa é certa, se é para te encontrar, nós iremos. Te agradecemos dessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode falar em voz alta comigo, existe um caminho. Você pode falar com mais força, com um pouco mais de autoridade, existe um caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Existe um caminho. Eu acho lindo quando Deus se apresenta para Moisés. Eu vejo Deus se revelando a Moisés depois de um tempo muito específico, onde Moisés foi vivendo a sua vida sem ter clareza do que estava acontecendo. O menino que nasce vai ser criado no palácio. O menino que foge e vai para o deserto. Um homem que se casa longe da sua terra, do seu povo. Seus pais que não conviveram com o seu crescimento. Mas que do nada encontram uma sarça que está pegando fogo. E uma voz que grita, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. O que Deus está querendo dizer para Moisés no primeiro encontro é simples. Não amaldiçoe a terra que você pisa. Porque tudo o que aconteceu com você até aqui fazia parte do meu preparo para a sua vida. Às vezes Deus não fala. Mas quando Ele se revelar a você, Ele vai esclarecer algumas coisas. É justamente nesse momento que Ele volta e sai para libertar o povo de Israel. Ser o grande libertador. Ser o grande agente do êxodo do povo de Israel do Egito. Mas nós vamos ver que Deus, depois de todo o processo na vida de Moisés, no meio do deserto, Deus está marcando um encontro com Moisés. O povo já havia saído do Egito. O povo já estava no deserto. Deus já havia convidado o povo de Israel para um encontro. Deus já havia estabelecido limitações para se revelar ao povo de Israel. Deus já havia chamado Moisés para esse mesmo monte, para entregar a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés já havia descido desse monte, visto o povo construindo um bezerro de ouro. E agora
Esse povo que constrói um bezerro para si, faz com que Moisés tenha raiva, ira, e destrua aquilo que Deus construiu. As tábuas que Deus escreveu, por raiva, repete comigo, por raiva, Moisés quebrou. Então cuidado com suas raivas, porque pode ser que você quebre aquilo que Deus construiu. Mas não é isso que eu quero pregar. Isso eu aprendi ontem, aleluia. E é bom repetir o que a gente aprende, é forte. Mas olha que interessante. Agora Deus olha para Moisés e fala com Moisés: eu quero marcar um encontro com você. Eu preciso ter um encontro contigo. E amanhã, eu preciso que você se prepare. Para quê? Para subir o Sinai. Porque eu vou estar lá te esperando. Deus chama Moisés. E Deus fala: eu preciso de um encontro com você. Muitas pessoas dizem que estão esperando em Deus. Muitas pessoas costumam a dizer: não, mas eu estou esperando no Senhor. Mas eu vim aqui para te dizer o oposto. Eu vim aqui para te dizer que Deus está te esperando. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: Deus está te esperando. Fala mais forte, com um pouquinho mais de autoridade. Fala assim: Deus está te esperando. Porque é muito cômodo dizer que nós estamos esperando por Deus, como se tudo dependesse de Deus para acontecer. Mas Deus agora marcou um encontro com Moisés e disse: eu estou te esperando. Eu estou aqui no monte, Moisés, mas eu estou te esperando. E esse encontro, ele envolve muito mais do que estar perto. O encontro que Deus está marcando com Moisés envolve muito mais do vem aqui para ficar comigo. O encontro que Deus está marcando com Moisés vai trazer consigo algumas realidades. Primeiro, eu vou perceber que nesse encontro Deus está dando uma nova chance para Moisés. Repete comigo: uma nova chance. Por que uma nova chance? Porque ele está subindo de novo. A primeira vez ele foi, teve revelação, pegou as tábuas da lei, mas por causa da sua carnalidade, por causa do seu ímpeto, por causa da sua impetuosidade, agora Moisés quebra as tábuas da lei e a revelação que Deus tinha dado para o povo não existe mais. Agora, como que Moisés vai entregar a revelação para o povo se ele destruiu o que Deus escreveu? Então Deus agora aparece para Moisés e fala: sobe aqui que eu quero me encontrar com você. Naturalmente, Deus poderia dizer: escolherei outro, como fez com Saul. A partir de hoje você não será mais rei e escolherei um outro rei para o seu lugar. Mas com Moisés, Deus ele não falou com Moisés: por causa do teu pecado, você está fora da condução do povo e eu escolherei Josué para vir aqui falar comigo. Não, o que Deus fez com Moisés? Eu sei que você errou, eu sei que você falhou, eu sei que você quebrou o que eu coloquei nas suas mãos, mas eu não desisti de você. Sobe aqui de novo. Deus está dando uma nova oportunidade para Moisés. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: está entendendo? Mas não é só uma nova oportunidade. Deus também está levando Moisés lá, porque existe uma revelação específica que o povo precisa ter e entender. Então Deus ele precisava falar para o povo o que naquele momento o povo precisava saber. Porque era um povo que tinha uma promessa. Repete comigo: o povo tinha uma promessa. As gerações se passaram. Pessoas morreram, pessoas nasceram. Mas a promessa que Deus fez a Abraão continuava de pé. Não é à toa que quando Deus aparece para Moisés, ele se apresenta: não, eu sou o seu Deus, Moisés. Ele não fala isso. Eu falo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Porque, Moisés, o que eu vou fazer na tua vida tem a ver com a promessa que eu fiz lá atrás. É por isso que você está aqui hoje. Talvez você nunca teve feito nada, talvez você não vale a pena de ser investido, talvez você só faz coisa errada, mas
Mas por que Deus ainda quer ter alguma coisa comigo? Porque tem uma promessa que pode ter sido feita aos seus pais, aos seus avós, a uma geração lá atrás que disse que a tua descendência não se perderia, e Deus está à tua procura em todo custo, porque nem sempre o que acontece comigo tem a ver comigo. Há promessas do passado que carregam a minha vida até o meu futuro glorioso, aleluia. Então existem revelações que Deus precisa entregar, e Deus precisava de Moisés para isso. Então Deus está dando uma segunda chance. Deus quer mostrar a revelação para um tempo específico. E não só isso. As revelações que Deus queria dar para Moisés tinham a ver também com o preparo. Repete comigo, preparo. Fala mais forte, preparo. Preparo para quê, pastor? Para que o povo vivesse a promessa. Porque a promessa está aqui. Só que esse povo não ouviu de Deus o que Deus falou com Abraão. Então Deus tem que reforçar a promessa e estruturar o caminho. E como que se pavimenta o caminho? Se pavimenta o caminho explicando qual é a forma de caminhar. A Bíblia, sempre que fala de caminho, a Bíblia fala de uma jornada. É por isso que a salvação, repete comigo, salvação. Para muitos, é só atravessar uma porta. Estou salvo, está tudo bem, mas você se esquece que a Bíblia fala de salvação como porta estreita, mas logo depois fala sobre um caminho, que também é estreito. Então a salvação não é só atravessar a porta e estou salvo. A salvação é atravessa a porta, mas prepara a perna, que tu tem um caminho para trilhar. Então quando a Bíblia fala de caminho, como que vivemos a salvação? Vivemos a salvação obedecendo os princípios da palavra. Caminhando, seguindo e obedecendo. O que a palavra diz? É o que eu vou viver. Quais as direções da palavra? Então Deus precisava estabelecer padrões e parâmetros espirituais para o povo chegar na promessa. E os 10 mandamentos regiam o padrão que Deus queria para o povo. Não adorarás a outros deuses diante de mim. Eles saíram do Egito, onde tudo era Deus, sol era Deus, lua era Deus. Ele começa a construir no povo uma identidade do que ele queria para o lugar da promessa, para a terra que havia sido prometida. Então Deus está precisando trazer Moisés para falar o quê? Eu tenho que preparar o povo para viver promessa. Então essa revelação vai ajudá-los a continuarem no lugar certo. E o convite de Deus para um encontro com Moisés traz mais uma coisa: confiança. Repete comigo, confiança. Deus, ele não olhou para o passado de Moisés, para o erro de Moisés e o descredibilizou. O fato de Deus chamar é Deus dizendo: eu confio em você. Eu confio que vai ser diferente agora. Eu confio que você não vai deixar mais a raiva dominar você. Eu confio que você não vai destruir o que eu estou construindo na sua vida. Quem está me entendendo disso? Glória a Deus, pelo amor de Deus. Eu confio que você descerá e a revelação será entregue. Eu confio que os erros do teu passado não anularão a glória do presente que há de se manifestar. Eu confio em você, Moisés, para te dizer: você vai viver o teu propósito, porque erros não vão destruir o que eu tenho para a sua vida. Então, Moisés, eu estou te dando uma nova chance, porque eu confio em você. E Deus está falando isso com alguns irmãos aqui nessa manhã, que precisam entender isso da parte de Deus. Não importa se você já errou, se você já falhou, se Deus te chamou para esse encontro, se Deus te chamou para a ponta de um monte, para te entregar uma revelação, e para você descer e entregar ao povo, é porque Deus confia em você. E o seu passado, os erros que você cometeu, não terão a capacidade de anular a confiança que o Senhor depositou em você, porque existe um propósito, existe um lugar, existe uma vida, existe algo de Deus para acontecer através de você, e Deus conta com você. Somente aqueles que sabem que Deus confia em você, digam glória a Deus. Então existe um lugar,
existe uma promessa, existe um Deus, mas existe um caminho. O lugar é a ponta do Sinai. O Deus é o Deus de Israel. A promessa é a terra. Mas antes de tudo isso, tem um caminho. Repete comigo, existe um caminho. Não, fala com mais força. Existe um caminho. Porque Moisés, ele foi escolhido por Deus. Não foi Moisés que acordou e disse, Deus me usa. Foi Deus que fez Moisés nascer e disse, eu vou te usar. Não foi Moisés que teve uma reunião com os anjos, com Deus e falou assim, eu quero ser o libertador. Não! No tempo que Moisés tinha que morrer, Deus deixou ele vivo. Como não tinha como ser escondido, Deus levou para o palácio. Quando tinha que ser preparado, Deus levou para o deserto. Quando o deserto ensinou tudo, Deus voltou para que ele fosse o libertador. Agora olha que interessante, Deus construiu toda a vida de Moisés para um propósito. Mas quando chegou a hora do propósito, Deus não pegou Moisés e colocou ele em cima do monte. Deus falou, sobe você. Deus poderia falar, eu construí tudo na tua vida. Então prepara que eu vou te teletransportar. Você vai sair daí e te trarei para a minha presença. Mas Deus não fez isso. Porque mesmo Deus chamando, mesmo Deus escolhendo, mesmo Deus depositando capacidade em Moisés para ser e viver o propósito que Deus chamou para viver, agora chega uma hora que o caminho está proposto e você precisa decidir ficar ou ir se encontrar com ele. Porque decidir ir significa escalar uma montanha. Decidir encontrar com ele significa trilhar um caminho. É por isso que eu queria falar exatamente isso com você. Existe um caminho a ser trilhado. Olha para esse irmão que está do seu lado, para ele não esquecer, e fala com ele, existe um caminho. Existe um caminho. Mas o caminho é a sua decisão. Não é mais a unção. O caminho é uma escolha. Não é mais uma influência. O caminho não é alguém que te empurra. É você quem decide caminhar. Porque se Deus marcou um encontro com você, ninguém pode ir por você se encontrar com Deus. Se Deus marcou algo com você, ninguém pode assumir o teu lugar nesse propósito. Se Deus chamou você, você não pode chamar ninguém para ir contigo. O negócio é com você. Então, existe bênção, existe promessa, existe revelação, mas quem sobe o monte é você. Fala assim, quem sobe o monte sou eu. Você pode dizer um glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Existe bênção, existe revelação, existe promessa, mas o monte quem sobe é você. E você precisa entender, a disposição de subir o monte precisa ser minha. O esforço de subir o monte precisa ser meu. O desconforto de subir uma montanha. O Sinai era uma cadeia de montanhas. Talvez Deus não estava na primeira, que era menorzinha. Talvez Deus poderia estar na última, que era maior. Ele sabia que haveria um desafio para subir. Ele sabia que haveria um desconforto para subir. Ele sabia que não seria tranquilo subir, ainda mais sozinho. Ele sabia que ir para aquele lugar sozinho não era uma caminhada fácil. Ele já havia passado por lá, ele já havia estado lá, mas agora Deus está dizendo, Moisés, eu estou aqui. Se você quiser viver a nova chance, então pega a rota desse monte, sobe essa montanha e eu estarei aqui te esperando. Porque eu sei que não vai ser fácil, eu sei que não vai ser confortável, eu sei que você vai sofrer, parar, descansar, talvez chorar, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu estou tendo que vir aqui de novo. Mas Moisés, não importa, se você estiver disposto a subir e me encontrar, tem promessa, tem presença, tem propósito para a sua vida. Fala comigo, tem promessa, tem bênção, tem propósito, tem revelação.
Agora olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, então sobe, irmão. Aleluia. Cadê os irmãos para dizer um glória a Deus? Eu acho que eu estou pregando só para mim hoje, só pode ser. Eu acho que só o pastor da igreja que está recebendo essa palavra, quem está recebendo essa palavra que diga glória a Deus. Então fala comigo, eu vou subir. Porque existe o caminho. Existe o caminho. Existe uma outra realidade que precisamos entender. Grandes revelações e promessas, elas não são dadas a pessoas perfeitas. Grandes revelações e promessas não são dadas a pessoas perfeitas. Deus não escolheu o melhor. Deus escolheu o que estava disposto a caminhar. Eu vou falar de novo. Deus não escolheu o melhor. Deus escolheu o que estava disposto a subir. Deus olhou para Moisés e falou, eu sei que você não é perfeito, mas eu conto com você. Eu sei que você não tem o nível de perfeição, glória, santidade que eu carrego, mas eu escolhi você. E por eu ter te escolhido, Moisés, eu quero que um domingo de manhã, de 7 de setembro, os irmãos que estarão na Recomeçar lá com o pastor Janderson. Você ainda não viu, Moisés, mas eu já vi. E aquele povo precisava que você completasse essa jornada, porque lá tem alguém que está pensando em desistir. Sabe que tem promessa. Sabe que tem bênção. Sabe que tem propósito. Mas não quer o desgaste da subida. Então Moisés, completa você. Porque eu preciso falar para alguém lá na Recomeçar que desistir não é uma opção. Que retroceder não faz parte do caminho. E que porque você não é perfeito, porque você erra ou falha, isso não quer dizer que é o fim da história. Muito pelo contrário. Eu estou disposto a reescrever em novas tábuas a mesma revelação. Uau! Eu estou disposto a escrever em outras tábuas a mesma revelação. Sabe por quê? Porque se você entender que você não é perfeito, mas pode ser usado, eu vou te levantar e farei de você uma resposta, farei de você um lugar de revelação, farei de você um lugar de segurança, e toda palavra, toda promessa, toda bênção que eu tenho determinada sobre a tua vida, eu vou liberar. Quem está aqui comigo nessa manhã para dizer o glória a Deus? Aleluia! Você não é perfeito, mas Deus te escolheu. Você não é melhor, mas Deus te escolheu. Você pode ser falho, ter defeitos, mas Deus te escolheu. Pode ser que a sua vida hoje não esteja do jeito que você gostaria, mas foi Deus que te escolheu. Ele sabia do teu contexto, Ele sabia da tua realidade, Ele sabia de onde você viria, mas Ele sempre soube que você viveria tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. O que eu vou fazer se o que ninguém viu, Deus viu? O que eu vou fazer se o que ninguém enxergou, Deus enxergou? O que eu vou fazer se dentre tantos que poderiam estar aqui pregando, Deus me colocou para pregar? O que eu vou fazer se dentre várias pessoas aqui, Deus escolheu você para ser um grande empresário, para ser uma grande referência? Porque Deus sabe que você aguenta, Deus sabe que você tem capacidade, e Deus sabe que no teu coração há graça para viver a totalidade do que Deus tem para você. Se você crê, diga aleluia. Aleluia! Meu Deus, eu estou suado. Glória a Deus. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Existe graça. Fala comigo, existe graça. Fala comigo, existe unção. Fala comigo, existe capacitação. Deus já depositou tudo isso em você. Para quê? Para você subir o monte. Para você seguir o caminho. Está tudo aí dentro.
E quando você pensar em desistir, não vai ser uma opção, porque existe poder o suficiente para você romper. Aleluia. Existe promessa. Aleluia. Existe bênção. Mas existe um caminho. Mas foi Deus quem me escolheu. Mesmo não sendo perfeito. Mesmo tendo erros e falhas. Deus me escolheu. Sabe o que é melhor? Para a gente terminar. É que tudo que vem com a segunda chance, vem com um nível de glória maior. Não, acho que você não entendeu. Não. Não é possível. Tudo que vem como uma segunda chance, vem com um nível de glória maior. Não é legal errar, mas ser grato a Deus pelos erros cometidos te colocará na rota de uma glória ainda maior. Mas lembre-se, ao descer, acerte. Porque repetir os mesmos erros, desculpa a minha expressão, é burrice. E não se sinta burro. Acontece. Até com os pastores da igreja, ô glória. Tem hora que você fala assim, de novo. Mas eu errei de novo nisso. Aí você fala assim, não é possível. Aí você olha para a pessoa do outro lado. Mas você errou de novo. Eu vou te matar, desgraçado. Aí você lembra de você. Semana passada errando de novo, na mesma coisa. Então não é aceitar o erro e vida que segue. Moisés errou a primeira vez, mas quando desceu na segunda, ele não cometeu mais o mesmo erro. Ele pode ter cometido outros erros do caminho, mas o mesmo, não. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, eu te prometo que eu não cometerei mais os mesmos erros. E se ficar nesse ciclo de pecado, de cometer os mesmos erros, vem aqui na quinta-feira, que nós vamos dar a consagração para a quinta da libertação, aleluia. Expulsa esses demônios da tua vida, ô glória. Deve ter uns tinhosos escondidos aí, só pode. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então presta atenção que eu tenho que terminar a pregação. O que vem depois da queda sempre virá com uma glória maior. Nós aprendemos esse final de semana ontem de forma específica. O cara que pregou levou um cadeado. E o cadeado dele era daqueles que é tipo uma coisa de cofre. E ele, que segredo, né? Que vai rodando assim. Como é o nome daquilo? Código. Recebe o código agora aí, ó. É forte. Oh, aleluia. Egebia, sébia. Oh, tem um código novo para a sua vida. Ó, eu tinha que vir com esse nome do código já preparado para a mensagem. Porque tem um código de Deus que vai abrir portas. Eu vou fazer outra pregação com o código outro dia. Códigos do reino. Aleluia. Ó, forte. O cara foi abrir o cadeado. E ele começou a rodar para frente. E aí ele começou a rodar para frente. Achou o primeiro número. Só que depois que ele achou o primeiro número do código para frente, ele começou a rodar o treco para trás. Só que quando ele voltou devagarzinho. Por que ele voltou? Porque o código de acesso para abrir o cadeado te faz ir para frente. Mas entender que às vezes ir para trás faz parte do processo. Essa loucura de ir para frente a qualquer custo. E se Deus falar, opa, recalcula, 2 passos para trás. Porque depois do para trás, o código termina indo para frente novamente. Existem movimentos que
nós precisamos entender que será necessário. Para quê? Simples. Para que quando acontecer, a glória seja muito maior do que já foi um dia. Quando Moisés sobe pela primeira vez e desce com as tábuas, Moisés entrega uma revelação. Ou melhor, ele entregaria uma revelação. Mas Moisés estava normal. Quando Moisés entendeu que Deus o havia chamado e que ele se dispôs a seguir o caminho, agora Moisés encontra-se com Deus lá no monte. Preste atenção nisso. E Deus fala: Moisés, vou escrever novamente em novas pedras, e você vai descer e você vai entregar a revelação ao povo. Dessa vez, não fale comigo, Moisés, porque eu confiei em você novamente. Moisés pega e Deus fala: mas espera aí, tem mais algumas revelações que eu preciso te dar, porque você precisa descer agora com uma carga maior de conteúdo. E aí Deus começa a falar com Moisés. Moisés viveu uma nova chance. Moisés teve confiança da parte de Deus, apesar dos seus erros. Só que agora Moisés desce. E quando Moisés desce e encontra o povo, ele começa a declarar ao povo aquilo que Deus havia estabelecido. Mas o povo ficou desesperado com Moisés. O povo ficou assustado com Moisés, porque eles não viram um homem falando. Porque quando o povo olhou Moisés, a Bíblia fala que o rosto de Moisés estava brilhando. Da primeira vez, não teve uma glória resplandecendo em Moisés. Da segunda vez, havia uma glória que todo mundo parou e olhou. Mas espera aí, isso é um homem ou é um ser angelical? Moisés está brilhando, mas Moisés não sabia. Porque uma vez que você recebe uma nova chance, se aproxima de Deus e Ele libera uma nova glória, uma nova porção, uma nova realidade do Espírito. Talvez você não percebeu quão poderoso foi o encontro, mas quando você descer, as pessoas olharão para você e dirão: peraí, tá diferente, peraí, tem uma glória diferente, peraí, alguma coisa aconteceu. Eu vim aqui para te dizer essa manhã: se prepara, porque o fato de você ter errado, o fato de você ter falhado, não faz de você alguém que está aquém do propósito de Deus. Mas Deus está te levantando com um nível de glória maior, com um nível de autoridade maior, com um nível de poder maior. Uma revelação será escrita através de você, e Deus cumprirá todas as promessas. Se você crê, levanta dessa cadeira aí e dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Existe um novo nível de glória de Deus para a sua vida. Você vai viver a promessa, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Cada palavra vai acontecer, cada promessa vai acontecer. Não importa se essa palavra veio dos seus pais, dos seus avós, mas Deus vai cumprir todo o desígnio que Ele determinou para a sua vida. Você está preparado para viver uma nova estação em Deus? Porque essa igreja hoje, 7 de setembro, ela entra numa nova estação em Deus. Um novo nível de glória, um novo nível de autoridade. Você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu chamado, se prepara! Existe um novo nível de glória da parte de Deus vindo sobre nós. Porque Deus é assim. E Jesus veio aqui hoje para dizer: ei, estou te esperando no monte. Jesus veio aqui hoje no culto da reunião. Jesus parou tudo e falou: deixa eu ir lá, para te dizer: eu estou te esperando no monte. Porque se Deus fez isso com os grandes, Deus fará com você. Deus olha para Abraão e diz: pega teu filho, teu único filho, e vai lá para o monte que eu estarei te esperando.
A Bíblia fala que Deus olha para Moisés e fala: vem aqui para o Sinai, estou te esperando. A Bíblia fala que Deus olha para Elias e fala: no teu Carmelo, estou lá te esperando. Mas a Bíblia também fala de um homem que tinha um monte para subir, um monte chamado Madeiro, uma cruz num Gólgota. E ele sabia que esse caminho seria o mais doloroso de todos. Mas ele também sabia que se o grão de trigo que cai na terra morre, ele precisa morrer, porque ele precisa produzir outros de acordo com aquele que morreu. Porque se o grão de trigo que cai sobre a terra não morre, ele fica só. Mas quando o grão de trigo cai na terra e morre, ele produz outros de acordo com a sua semelhança. Jesus estava falando sobre ele. Deus estava dizendo: não vai ser um lugar lindo, vai ser um lugar de dor, mas estarei te esperando no Gólgota. Jesus escolhe o caminho da crucificação, porque ele sabe que lá em cima Deus estaria o esperando. Para quê? Para cumprir promessas. Para quê? Para trazer novas realidades. Para quê? Para que Deus cumpra na sua vida hoje, em 2025, tudo o que Ele te prometeu. Então Deus manda te dizer nessa manhã: se prepara, vai para o teu encontro, sobe essa montanha, vai encontrar com Ele, porque existem promessas de Deus para a sua vida. Se você quer, levante suas mãos. Ah, meu Deus, levante suas mãos e começar. Se você está aqui hoje disposto a subir essa montanha, se você está aqui disposto a ter um encontro, então declare isso. E eu vou ficar, e vou ficar.